Hã? Tá aparecendo branco a minha foto? Não, não, ela que falou. Não Ah, aparece a um dia foto. minha mãe Eu vou apareceu. mostrar para vocês então um videozinho. Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Ele é um vídeo é, muito bonitinho, assim, que fala sobre a importância da leitura, tá? Então, vou mostrar para Ok, vocês. eu vou tentar achar o teu negócio aqui, porque eu já pedi muita coisa pra não achar. Vamos lá. Achei! Ah, ah, Agora fecha os microfones porque achei. tem barulho de passarinho. Vamos lá. Estão ouvindo bem? Sim, eu sim. Então Yes. tá. Agora silêncio.
Oi, professora, cheguei agora, tá bom? Tá. Oi, professora, cheguei agora, tá bom?
que acharam? Prof, achei bonita. Muito legal. Achei bem legal. Achei bonita a história. Eu cheguei agora, tá? Tá, a prof já ouviu você falar. A prof já, lá na primeira vez que você falou, a prof ouviu. O que vocês acharam? O que quer dizer? Ai, prof, eu achei bem bonita a história. É. Quem quer me dizer qual foi a Cara, que mais gostou? Mas Quase caiu lágrima do meu tem que ser olho. um de cada vez. Mas Quem quer me dizer qual foi a parte que mais achou bonita? eu. Fala. Eu. A Sofia, depois a Laura, depois o Arthur. Tá bom. Prof, a parte que eu mais achei bonita foi quando ele foi embora. Que daí os livros ficaram rodando ao redor dele, como se ele se sentisse mais jovem de novo, como se os livros fizessem ele lembrar na primeira vez que ele pegou no livro. Daí, quando ele pegou os livros, foi como se ele tivesse morrido e tivesse ido pro céu. Daí, a menina que pegou o livro dele, viu? Daí, ela vai ser a próxima bibliotecária daquilo e a história vai se repetir. Os livros, mesmo sendo bem velhos, as histórias podem ser bem lindas até pro mais novo. Certo. Fala, Laura. A Sofia tirou as palavras da minha boca. Só que eu também tive outra parte favorita, que foi quando ele deixou de ser preto e branco, começou a ser cores normais, ficou colorido, digamos assim. Foi uma parte muito bonita, porque é como se o livro mudasse alguém, a leitura. Bem, Arthur, qual foi a parte que você mais gostou? a parte que eu gostei é aquela parte lá que o livro bate nele. Cara, eu quase ri. Para chamar a atenção dele, né? Assim, ó, o livro chegou e pá, nele. É. Tu, Ayumi, o que achou da história? Quer falar? Tá no chat. Eu vi que você colocou ali 100 palavras, então você gostou muito da história? Vocês perceberam que é uma história, assim, é uma animação, né? Dá muito trabalho fazer animação. Para quem gosta um pouquinho de desenho, entende um pouco, né? É muito trabalhoso fazer uma animação de 1 minuto, dá trabalho que vocês imaginem de 15 minutos, então, né? O tempo que se demorou. Vocês perceberam que lá no início estava tudo colorido. Aí começou aquela ventania e levou embora tudo, inclusive as palavras, né? Ali as palavras saem dos livros, né? Elas fogem. Fecha, Laura, teu microfone, depois você fala. Elas saem, elas fogem, né, do livro, elas vão embora. O que acontece nesse momento? Fica tudo triste, porque não tem mais palavras, não tem mais livros para se ler. E o que ele faz? Ele tenta salvar o livro que ele estava lendo e ele vai caminhando e ele encontra uma moça. Essa moça que está voando com os livros, ela era cuidadora da biblioteca, ela cuidava dos livros anteriormente, antes dele. Só que ela morreu, né? Daí aparece ela indo para o céu ali e passa a responsabilidade para ele. Ai, que dor. Passa, só um pouquinho, Arthur. Passa a responsabilidade para ele. E ele vai para a biblioteca, lá para o lugar onde tem os livros, e ele começa a cuidar. Vocês viram que lá no início tem um que ele pega do cabide uma capinha e coloca nele, ele veste os livros, ele cuida dos livros. E esse que estava lá, que ele foi fazer a cirurgia depois, o que vocês entenderam dessa parte? Que o livro Ele aí foi fazer tava Era um livro que não passando a era ser lido faz velho, muito ninguém tempo. queria ser lido. Daí, Isso quando aí, ele pronto. leu o livro... Isso. A Yumi também já tinha falado, né? Que é assim, aqueles livros que ficam muito tempo na estante, que ninguém tira, ele vai ficando velho, ele vai ficando amarelado, as folhas caem e pronto. E o que foi que ajudou esse livro a ressuscitar? Além, é claro, dele colocar as folhas em ordem, arrumar o que estava. Uma pessoa lê. A leitura, muito bem. A leitura reviveu, né? Foi o que deu vida para aquele livro, né? Então, assim, aqui a gente consegue ver o que é a importância da leitura, né? A leitura nos faz bem, ela deixa as coisas coloridas, né? Ela faz a gente rir. Quantas vezes vocês, quem gosta de ler, né? Tá lendo um livro e de repente tá rindo com aquele livro, né? Ou tá falando com o personagem do livro. Nunca aconteceu com vocês isso? Já aconteceu comigo. Já aconteceu? Vou começar Já. a ler.
do nada eu dou umas gargalhadas, começo a falar com o personagem. Isso, porque você está vivendo aquela história, né? Então, quando a gente está lendo, às vezes a gente chora junto com o livro, a gente dá gargalhada junto com o livro, né? A gente xinga o personagem, não podia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Não é assim que funciona? Fala, Laura. Sim, verdade, prof. É assim, né? É assim que funciona essa parte da leitura. E deixa mesmo tudo mais feliz, né? Tanto é que ele canta, aquele livrinho que estava sempre com ele, vocês viram que ele só que parece que é um ovo? Achei parecido com um ovo aquilo. Eu acho que ele vai Humpty Dumpty. Sim, parece o... É o Humpty Dumpty. Ele vai... Foi o quê? Humpty Dumpty. O muro... É aquele outro Humpty que caiu Dumpty? do muro. Do gato de botas. Tá certo, tá certo. Então, vocês viram que ele vai passando as folhas para ir mostrando o que que é, e lá no finalzinho, quando o homem vai embora, ele tira o chapéu, né? Em respeito, uma questão de respeito, né? Ele tem um gesto de respeito ali. Então, gostaram do filme, do videozinho? Sim. Entenderam a mensagem? Que bom. Porque assim, ó, a gente não precisa escrever e nem falar, às vezes, para passar uma mensagem. Basta a imagem, né? Uma música, um gesto. Vocês entenderam toda a história e não tinha uma fala, né? Nem palavra, não tinha. Tinha umas letras soltas, assim, né? Então, o nome disso é linguagem não verbal, né? É uma linguagem onde só aparecem as imagens. Que nós vamos... Ô, prof. Oi. Ô, prof, Como é que é o nome eu tenho do uma vídeo? pergunta. Só um pouquinho que a Maria quer falar. Fala, Maria. Como é que é o nome do vídeo? O nome do vídeo é Os Fantásticos Livros. É que depois eu quero assistir. Quer que eu ponha vou pôr o link aí no chat para vocês, então. Pode ser. Prof, falando nisso, o vídeo da professora tava travado, daí eu fui lá, peguei o nome, botei e comecei a assistir. Travou para ti, então, só. Pra mim também Tava travado, daí eu aproveitei, Laura, peguei baixa um e... pouquinho o som do teu microfone, Laura. Quando você fala, ele... Pruf! Ainda bem que tem esse negócio de internet e vocês são espertos, né? Então, eu coloquei aqui do ladinho, tá? Para quem quiser depois acessar, deixar guardado aí, pode assistir. Se quiser... Sofia, baixa também o volume. Quando vocês abrem o microfone, está muito alto, está explodindo aqui na prof. Fechou, então? Então, que bom que vocês gostaram. Foi para relaxar no final de semana, né? Que segunda-feira nós vamos, ó... Sim. Conteúdo. Peguem a apostila de vocês de redação, página 2. Apostila de redação, página 2. Apostila ou caderno de aniversário? Caderno de redação. Caderno de redação. Ah, tá, o caderno. É uma apostila, né? Caderno. A apostila de redação. É um livro de atividade. Gente, hoje é aula de redação. Pegue material de redação. Fácil, pronto. Oi. Eu queria dizer, a gente vai ler aquele poema hoje? Mas no finalzinho da aula, vamos. E, prof, outra pergunta, a gente vai usar a apostila? Apostila ou apostila? Não a apostila do caderno de atividade. É aula de quê agora? De redação. De redação. Então, qual é o material que nós vamos usar? O livro de redação. O livro de redação, né? Vamos lá, pega. Ô, prof, não tá dando para escutar nada. É porque eu não estou falando. Peguem ali, ó, livro de atividades de redação, página 2, relato de viagem, o mundo pelos olhos do outro. Porque quando a gente lê um relato de viagem, a gente está conhecendo o mundo da forma que o outro está vendo, né? Então, vocês vão fazer a leitura desse texto aqui, Viagem de Barco pela Amazônia, é perfeita para ir com crianças. E vão fazer a leitura aqui do lado, onde tem assim, ó, dica. Vamos começar por aqui, tá?
Leitura por prazer, leitura para estudar. Aqui está dando algumas ideias da leitura para vocês. Depois vão ler esse texto aqui, que vai até aqui. Tá? Depois da leitura, vocês vão fazer as atividades da página 3, 4, vai até a página 8. Da página 3 à página 8. Tá? Alguém quer fazer a leitura dessa aqui para mim? Ó, dica, relato de viagem. Pode ler. Eu. Dica, relato de viagem. O relato de viagem é um gênero que proporciona leitura por prazer, para estudar e também para se informar. Cada uma dessas formas de ler pode ser mais produtiva quando utilizadas estratégias adequadas. Leitura por prazer. Leia em voz alta para sentir o ritmo do relato. Explore imagens que o acompanhem. Relacione o relato a outros textos, literários ou não, que você já leu, viu ou ouviu, e a outras linguagens, cinema, HQ, literatura, gráfica, música, obras de arte, etc. Você vai observar que podemos fazer leituras intertextuais, bem interessantes. Leitura para estudar. Pesquise textos de relatos sobre outros temas, tais como aventuras, brincadeiras, esportes. Assim, você amplia o repertório e pode observar diferentes ocorrências de relatos, observando a variabilidade que existe nesse gênero. Leitura para se informar. Muitos textos jornalísticos se constituem em relatos, cada um ao seu modo e com suas denominadas funções. Determinadas funções. Para ampliar o repertório a esse respeito, leia textos de relato, como notícias e reportagens, que circulam em diversos meios físicos e digitais, como revistas, jornais, na TV, no rádio e na internet. Certo, na rádio e na internet. Então, agora vocês vão fazer a leitura desse texto aqui, Viagem de barco pela Amazônia perfeita para ir com crianças. Em seguida, nós vamos dividir para ouvir a leitura, tá? Primeiro, leitura silenciosa para a gente poder entender sobre o que nós estamos lendo. 5 minutinhos, tá? Até 5 horas. Para fazer a leitura só do texto. Tá? Achou, Matheus? Matheus Miller. Matheus Miller? Prof, estou procurando aqui. Você recebeu as apostilas, certo? E naquela da apostila que tem atividades, está escrito assim, atividades, é lá que tem. Não é na apostila normal, é na outra, na que você ganhou separado. Prof, obrigada. Não, nada. Eu vou fazer a chamada, tá, gente? Por favor, abre o microfone, eu escrevo no chat. Daí alguém me fala. Ana Lara? Ah, tá aí. Se vocês tiverem microfone, abram, tá? Para dizer presente. Antônio? Presente. Arthur Schmidt? Presente. Arthur Melo? Presidente. Ayumi? Ayumi tá, né? Clara? It's me. Clara? Clara não tá? Tava aparecendo ali pra mim Clara Chay e mais 9, eu acho que ela tá na aula. Ela tá aqui, prof. Mas Acabei de ver.
Se ela não responder, ela não tá para mim. Ela ganha falta. E não responde, ganha Sim. falta. Botei falta. E para mim, daí é Sim. sinal que ligou e não falou. Quem? Clara, tá? Fernando? Fernando? Vou pôr falta. Felipe? Oh. É presente, tá, gente? Igor? Isabela? Presente. Isadora? Presente. Laura? Presente. Letícia? Presente. Luísa? Maria Angélica? Presente. Mário? Presente. Matheus? Presente, prof. Pietro? Pietro? Rayane? Presente. Rayana? Rayana? Rian? Sofia? Presente. Tiago? Tiago? Ô, prof, o Thiago saiu da Tiago é que escola. trocou de sala, né? E Vitória? Presente. Oi, prof, eu não consegui ligar meu microfone antes. Quem? Clara, Eu quem? Clara. Tá. Certo, presente. Mais alguém? Matheus. É que eu ia chamar agora, daí a Clara me chamou. Presente. Tá presente. Ô, professora, tem que fazer até qual página? É para fazer as atividades da página 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A Yumi, você esqueceu de vir à aula terça-feira? Você esqueceu de vir à aula terça-feira, na aula de português? Você esqueceu que tinha uma terceira aula É que eu na tava no terça? calendário antigo. Ah, você estava lá na aula É que tava com. de artes dele fazer desenho lá, a gente te chamou tudo. Eu não vi o negócio de vocês chamando. Eu disse, ela deve ter esquecido que tinha aula, você não é de faltar aula? Aí eu vi você lá falando com a professora de artes. Tava fazendo desenho, que tava ficando bonito, que não sei o quê, não sei o quê. Esqueceu. Tomar cuidado para não esquecer muito, né? É. Para não ganhar muita falta. Podemos começar a leitura? Eu vou chamando, tá? Sim. Eu vou chamando vocês para vocês irem, daí vocês vão acompanhando o texto. Quem vai ser o primeiro a ler vai começar lá em cima. Relato de viagem, o mundo pelos olhos do outro, tá? Eu vou tomando. Sim, não tem problema. É que eu estava olhando aqui as presenças e eu me lembrei que a gente chamou. Peraí. Vamos lá. Ana Lara, pode começar? Peraí. Vocês são uma apostila? Ah, a gente está em redação, né, Sofia? Ah, tá certo, então. Então começa o Arthur Melo.
A Ana Lara está com o microfone bloqueado. Mas não sou eu que bloqueei, não fui eu que bloqueei, tá? É alguma coisa aí nas tuas configurações, tá, Ana? Dá uma olhadinha, pede para alguém olhar para ti. Vai, Arthur. Oi. Será que ela não tem microfone? Quando aconteceu a mesma coisa comigo, eu só consegui liberar o microfone no computador depois que eu desbloqueei a câmera. Só que mesmo que eu não usasse a câmera. Ah, é. Tem que desbloquear, exatamente. Desbloqueia a câmera, permite, você não vai utilizar, mas tem que permitir o acesso, né? Tá certo. Muito obrigada, Laura. Começa, Arthur. Viagem de barco pela Amazônia é perfeito para ir com crianças. Para uma criança, uma viagem descendo o Rio Negro de barco durante 9 noites por um Brasil amazônico e longínquo fica marcada na grade Curricular Da vida. da vida. Continua, Mário. Já no aeroporto, Crianças. Meu Deus, ela tá lá em crianças, embaixo da imagem do barco. Vamos acompanhar a aula, gente. Embaixo da imagem, página 2. precisam de duas coisas: contato com a natureza e convivência com outras crianças, de preferência em um lugar distante de qualquer tipo de muvuca. Muvuca. Felipe. Felipe? Felipe não está na sala? Vou dar falta. Ah, vamos lá, fica esperto, continua. Criança em férias só precisa de... Meu Deus, já foi lido, vocês não estão acompanhando a aula, gente. Ah, guri. Vamos lá, esse postulado? Esse postulado rege o planejamento da viagem que faço com o meu filho. E com base nele, convidei o primogênito para uma aventura amazônica. 9 noites, descendo o Rio Negro, a bordo do Jacaré-Açu, uma embarcação típica adaptada para transporte turístico. Transportar turistas, olha só. Transportar turistas, não transporte turístico. Atenção. Isabela. Isabela? E lá fomos nós, eu e o Tomás de 12 anos, o mais velho de 6 meninos, rumo a São Gabriel da Cachoeira, a cidade mais indígena do Brasil no Amazonas. Continua? Já no aeroporto encontramos o resto do grupo, cuidadosamente composto apenas adultos viajantes com crianças, porém sem os cônjuges. Cônjuges. Um cuidado tomado pela agência que veio a provar eficaz a harmonia do convívio. Continua. Agora foi a Isabela que leu? Continua, Maria. Em poucas horas estávamos deslizando pelas águas do Negro, dormindo em cabines com banheiro e ar-condicionado, e comendo muito bem a bordo. O encostamento da... Entrosamento da molecada acontece de imediato. Bem, Laura? Em visita à comunidade Cartucho, lar dos índios Barés, assisto despreocupada à diversão e ao aprendizado do meu filho em caminhadas na mata, pescarias com caniço, encontros com botos e quelônios, visitas a comunidades ribeirinhas, banhos de rio e muito futebol descalço com a criançada nativa. Certo.
Matheus Miller, achou, Matheus Miller, a apostila? Sim. Então, pode ler. Seguem dias de navegação noturna e lazer a bordo, com química, violão e jogos de tabuleiro. O tempo anda mais devagar sem a Wi-Fi. Sem Wi-Fi, muito bem. A Yumi, pode ler o próximo? A Yumi? Logo após. Pode uma coisa, a minha tia tá me oferecendo uma rosquinha, eu me perdi. Ah, pois é, no horário de aula, né? Já tá terminando a aula, pode comer depois? Começa ali logo após. Não, é que eu não Começa a aceito. leitura. E que eu tô no meio da aula. Mas. Começa a logo leitura. após? Começa a leitura, Yumi. Logo após. É aqui. Logo após passar Barcelos, o Jacareaçu encosta na praia de Gaspar, uma comunidade à margem do rio Juaperi. Ali, os irmãos Christopher e Paul. Christopher e Paul Clark. Paul Clark. Isso. Escoceses de Glasgow dedicam-se de corpo e alma desde 1994 à educação de uma garota de 5 a 12 anos de escola Viva Amazônia. Ao encontrar a molecada local, nossas crianças somente no mato e pelo interior das casas. Raquel? Raquel Schmidt? Arthur? No rosto dos idealizadores da viagem, o semblante tranquilo reflete a sensação de missão cumprida nos olhos das crianças. O brilho de uma experiência enriquecedora vivida e na cabeça do pai, a certeza de que estamos navegando no rumo certo. Correto, muito bem. Outro dia eu vou chamar outros para leitura, então tem que ficar esperto, prestando atenção na aula, tá, gente? Para não se perder na leitura, porque eu vou chamando. E aí o pessoal que está com o microfone, tenta fazer o que a Laura disse, que está com o microfone bloqueado. Libera a câmera e daí libera o microfone também. Não vai usar a câmera, mas deixa liberado de qualquer forma. Agora vocês vão fazer, então, as atividades da página 3, a página 8, que é para sexta-feira da semana que vem, tá? Então, vamos começar a fazer. Qualquer coisa, é só me chamar para tirar dúvida aqui, para perguntar alguma coisa. Tá certo? Sim. Ok. Então, podem fazendo. Ok.